Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Mirislaine, do Colégio Santa Rita. Darei início à aula 17 de português, que é destinada aos alunos do sexto ano. O conteúdo da aula de hoje é a classe gramatical, o artigo. Gramática, capítulo 12. Por favor, pegue a gramática para que você possa acompanhar a aula. Artigo. O que é o artigo? É a palavra que antecede o substantivo. Serve para determiná-lo. Essa determinação pode ser definida ou indefinida. É variável em gênero e em número. Gênero, masculino e feminino. Número, singular e plural. Então, o artigo é a classe gramatical que determina ou indetermina, especifica ou particulariza ou indetermina o substantivo. O substantivo, nós já conhecemos o substantivo, que é a classe gramatical, que é variável também, é uma classe que apresenta uma variação de gênero, de número e de grau. O substantivo é núcleo das expressões e o artigo ele serve para especificar, determinar ou indeterminar o substantivo. Os artigos concordam em gênero e número com os substantivos que acompanham. Exemplos: o garoto chegou cedo na escola. Então, o concorda aí com garoto, portanto, o é artigo definido. Ele define o garoto, especifica, particulariza. Os garotos chegaram cedo na escola. Então, os garotos, os, flexionado aí, acompanhando aí a flexão do plural, o plural, e o gênero concordando no contexto. Portanto, os, artigo definido. A garota chegou cedo na escola. As garotas chegaram cedo na escola. Então, a, artigo definido, as, artigo definido. Um participante entregou os prêmios aos vencedores. É um artigo que não determina, não especifica, não particulariza o ser. Portanto, aí, é artigo indefinido. Uns participantes entregaram os prêmios aos vencedores. Então, artigo indefinido. Nesse primeiro momento da aula, você identificou aí quem são os artigos, a quem eles se referem, quem determina, o especifica e particulariza. Então, como você já conhece o substantivo, fica fácil de você identificar o artigo. O artigo, ele antecede ao substantivo para determiná-lo, especificá-lo ou generalizá-lo no contexto. Os artigos podem ser definidos e indefinidos. Os artigos definidos são... Quais são os artigos definidos? O, a, os e as. E o que são artigos definidos? Os artigos definidos, eles determinam, definem ou particularizam os substantivos. Então, eles têm essa função de particularizar, de especificar e de determinar o substantivo. Exemplos: Júlia acessou o computador. Quando eu digo Júlia acessou o computador, é um computador específico, particular, o artigo definido. Achei a carteira no carro. Achei a carteira. Essa carteira, ela é uma carteira conhecida, ou seja, particulariza o ser. Portanto, a aí é artigo definido, define que carteira é essa. Os carros modernos são velozes.
Então, os aí define os carros, especificam, né? Os carros. Os carros modernos são velozes. Então, os aí é artigo definido. Define. Então, os artigos definidos são aqueles que definem, que especificam, que particularizam um ser. Os artigos indefinidos. Os artigos indefinidos são os artigos uma, uns e umas. Eles indefinem, indeterminam ou generalizam os substantivos. Então, eles não especificam nem particularizam o ser a que se refere. Exemplos. Júlia acessou um computador. Quando eu digo Júlia acessou o computador, é um computador específico, não é um computador qualquer. Mas quando eu digo Júlia acessou um computador, então um computador aí refere-se a um computador qualquer, não ao computador específico. Portanto, um artigo indefinido. Achei uma carteira no carro. Quando eu digo achei a carteira, especifica, particulariza. Quando eu digo achei uma carteira qualquer. Portanto, artigo indefinido. Encontrei uns celulares na promoção. Então, aí eu digo uns, né, artigo indefinido. Colhi umas rosas no jardim. Então, portanto, aí eu tenho um artigo, né, indefinido. Os artigos podem unir-se a outras palavras, formando contrações ou combinações. As contrações é quando há perda de vocábulos e as combinações quando há apenas a junção dos vocábulos. Olha o exemplo de uma combinação. A mais O. Então, aí não houve perda de vocábulos, só a junção. Portanto, eu tenho ao ou A mais os, eu tenho aos. Então, nesse caso, houve uma combinação. E aí, nós temos inúmeras contrações. Por exemplo, em mais O, nó. Em mais os, nós. Então, em mais O, aí é uma contração, quando eu tenho em mais O, nó, ou em mais os, nós. Outra contração, eu tenho em mais a, na, em mais as, nas. Em mais uma ou em mais umas, numas ou numa. Então, aí a contração, ou seja, a perda de vocábulos. Eu tenho dó. Dó é formado por di mais o. Então, há uma contração. Minha preposição mais o artigo o. Ou di mais os, dós. De mais a, dá, ou de mais as, das. De mais um, dum. De mais uns, duns. Aí também uma contração. Por mais o, eu tenho pelo. O por mais os, pelos. Contração. Por mais a, pela. O por mais as, pelas. Também aí uma contração. Então, os artigos eles podem unir-se a outras palavras, formando contrações ou combinações. As contrações quando há perda de vocábulos e combinações quando simplesmente há a junção desses vocábulos. Flexão dos artigos definidos e dos artigos indefinidos. Os artigos definidos e indefinidos sofrem flexão em gênero, masculino ou feminino, e número, singular ou plural, para estabelecer concordância com o substantivo que determina. Artigo definido, gênero, masculino, número, singular. Artigo definido, gênero, feminino, número, singular. Artigo definido, os, gênero, masculino, número, plural. Artigo definido, as, gênero, feminino, número, plural. Os exemplos dos artigos definidos. O garoto foi jantar na casa dos pais. Eu digo o garoto.
Observe aí que ele se refere aí a um garoto particular, ele particulariza o ser. Eu digo o garoto. Então, particulariza o ser. Então, o artigo definido. Ganhamos a bicicleta que esperávamos. A bicicleta, né? A bicicleta especial. Então, particulariza, determina, o substantivo. A classifica-se como artigo definido. Luísa aproveitou para rever os amigos. Os amigos. Então, particulariza, especifica, o ser. Portanto, aí um artigo definido. As meninas foram viajar. Então, aí eu tenho as que está concordando com meninas. Portanto, aí eu tenho um artigo definido. Particulariza, especifica, dá especificação ao substantivo. Então, é fácil de você identificar os artigos. Os artigos, eles antecedem ao substantivo. E o substantivo você já conhece, né? Você já tem conhecimento qual é a palavra, que tem a função de substantivo, que se classifica como substantivo no contexto. Artigo indefinido. Gênero masculino, número singular. Artigo indefinido. Uma, gênero feminino, número singular. Artigo indefinido. Uns, gênero masculino, número plural. Artigo indefinido. Umas, gênero feminino, número plural. E os exemplos dos artigos indefinidos? Um dia iremos nos encontrar. Um dia qualquer. Não especifica que dia será este. Portanto, um artigo indefinido. Uma certa tarde saímos para caminhar. Então, uma aí artigo indefinido. Não define. Joana convidou para a festa uns amigos estrangeiros. Uns amigos. Não particulariza. Não determina. Portanto, classifica-se uns como artigo indefinido. Comprei umas camisas para seu aniversário. Umas camisas. Não particulariza que camisas são essas. Portanto, umas aí classifica-se como artigo indefinido. O emprego dos artigos. Como eles podem ser empregados no contexto. O artigo ele indica a variação de número singular e plural, quando o substantivo não varia. Exemplos. Olha o substantivo que é invariável, lápis. Então, quem vai determinar a sua flexão é o artigo. Eu digo o lápis, os lápis. Tórax, o tórax, os tórax. Pires, o pires, os pires. Então, portanto, aí ele indica essa variação no contexto. Modifica a classe gramatical de uma palavra que passa a ser substantivada. Então, qualquer palavra que antecede o artigo torna-se uma palavra substantivada. Por exemplo, o lutar é necessário. Então, lutar é verbo. O lutar é necessário, antecede aí o artigo, portanto, um verbo substantivado. Indica o gênero de um substantivo invariável, ou seja, o substantivo que não sofre flexão no contexto. Exemplos. O jornalista, a jornalista. Um repórter, uma repórter. A servente, o servente. A colega, o colega. Então, esses substantivos eles são invariáveis, E aí, quem indica a flexão de gênero do substantivo é o artigo. Os artigos sempre devem concordar com o substantivo em gênero, masculino e feminino e número, singular e plural. Exemplos. O garoto, os garotos. A menina, as meninas. Um mês, uns meses. Uma mesa, umas mesas. Então, uma mesa, umas
mesa. Então, ele vai concordar em gênero e em número singular e plural, e gênero masculino e feminino, com o substantivo a que se refere. Esses exercícios, essas questões que nós vamos fazer a resolução, ela não está na sua gramática. Vamos interpretar este poema e identificar, os artigos no contexto. Leia o poema a seguir. É preciso fazer sinal ao motorista. A senhora esperava o ônibus, o senhor esperava o ônibus. Passa um cachorro preto que manca. A senhora fica olhando o cachorro. Nesse meio tempo o ônibus passou. Compare o sentido das palavras destacadas nestes versos. Passa um cachorro preto que manca. A senhora fica olhando o cachorro. A. O primeiro verso, o eu lírico, refere-se a determinado cachorro ou a um cachorro qualquer. Observe. Passa um cachorro preto que manca. A senhora fica olhando o cachorro. Então, o primeiro verso, passa um cachorro. Então, trata-se aí de um cachorro qualquer que não conhece. B. No segundo verso, ainda se trata de um cachorro qualquer ou ele está determinado. Por quê? Passa um cachorro preto que manca, a senhora fica olhando o cachorro. Está determinado, o cachorro. Então, está determinado, porque é o mesmo cachorro já mencionado, portanto, já é conhecido, especifica, particulariza o cachorro. 2. Identifique os artigos nas frases a seguir, classifique-os. A. O dia está agradável hoje. Qual é o artigo dessa oração? O. Artigo definido, masculino, singular. B. Amanhã começou com uma reunião da diretora. Então, qual é aí o artigo? A. Artigo definido feminino. Artigo indefinido feminino, singular. C. Os livros estão sobre as bancadas. Os livros estão sobre as bancadas. Então, aí nós temos os, artigo definido, masculino, plural. As, artigo definido, feminino, plural. D. A menina corria alegremente na praia. A, artigo definido, feminino, singular. Questão 3. Leia esta quadrinha. Mandei fazer um barquinho da casca do camarão. O barquinho saiu pequeno, só coube meu coração. A. Reconheça e classifique os artigos empregados na quadrinha. Mandei fazer um barquinho, eu tenho um barquinho, da casca do camarão. O barquinho saiu pequeno, só coube meu coração. Então, o barquinho. Eu tenho um artigo indefinido, eu tenho o artigo definido. B. Que diferença de sentido existe entre um barquinho e o barquinho? Um barquinho ainda não foi construído. Por exemplo, mandei fazer um barquinho, está indefinido, não especifica que barquinho é este. Da casca do camarão, o barquinho saiu pequeno. Então, o barquinho, aí o o, caracteriza, o barco. Por exemplo, características definidas do barquinho. É pequeno, então o barquinho saiu pequeno. Então, pequeno aí refere-se ao barquinho e o o aí especifica e particulariza. Portanto, o artigo definido. C. Identifique na quadrinha duas contrações do artigo e indique a palavra com a qual o artigo se contraiu. Mandei fazer um barquinho da casca do camarão. Da, aí é uma contração de di mais a. Dó, uma contração de di mais o. Então, da igual a di mais a, preposição mais artigo. Dó, di mais o, preposição mais artigo. Em síntese, você hoje aprendeu nesta aula que os artigos determinam os substantivos de modo particular ou vago.
eles determinam ou indeterminam. Os artigos podem ser definidos, o, a, os, as, particularizam o substantivo. Indefinidos, uma, uns e umas, quando eles generalizam o substantivo. Os artigos podem contrair-se ou combinar-se com outras palavras. Exemplos: no campo, no, em mais o. Da janela, de mais a. Pelo corredor. Então, você tem aí nó, da e pelo, que são contrações. Os artigos indicam a variação de número e gênero. Número, singular e plural, e gênero, masculino e feminino. Indicam variação de gênero e número dos substantivos invariáveis e substantivam palavras de outras classes gramaticais. Atividade de gramática, páginas 182 a 184. Leitura, antes de mais nada, é estímulo, é exemplo. Então, que vocês continuem estudando, que continuem lendo, fazendo as tarefas, assistindo às aulas, para que vocês obtenham êxito. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.